Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, a Constituição Federal conceitua do seguinte modo a união estável. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Lei 9.278, de 10 de maio de 1996, que regula o parágrafo 3º, acima diz: artigo 1º. É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Tanto na Constituição como na lei que regulamentou a família como célula máter, é definida como a união de um homem com uma mulher. Em razão da existência de inúmeros casais que vivem em regime de mancebia, isto é, não formalmente casados, o Estado julgou por bem proteger esses casos, reconhecendo-os como núcleo familiar e lhes dando proteção jurídica. Consideremos que, juridicamente, a união estável não se equipara ao casamento, que requer o despacho de um juiz, redunda na expedição da certidão de casamento e está regulado por leis específicas. A união estável poderá se transformar em casamento, devendo a lei facilitar essa conversão, como está no artigo 226 que nós lemos. Eu faço essa observação porque muitos aí estão já definindo a união estável como um casamento já formal, e não é bem assim. Em um julgamento histórico e por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu, agora dia 5 de maio, reconhecer as uniões estáveis de homossexuais no país. Pedidos de aposentadoria, pensão no caso de separação e uso de plano de saúde são algumas das garantias do novo núcleo familiar. O Estado faz bem em dar proteção aos seus cidadãos. Agora, criar um novo conceito de família e estender aos homoafetivos os benefícios da união estável, definida na Constituição como união entre um homem e uma mulher, seriam atribuições do Poder Legislativo e não do Supremo Tribunal Federal, como eu entendo. Tal mudança de paradigma exigiria alteração da Constituição. Não sei se vocês compreenderam. A Constituição Federal, no artigo 226, define família como união entre um homem e uma mulher. E a lei que regulamentou a instituição da união estável como núcleo familiar diz que
esse núcleo familiar é a união entre um homem e uma mulher. Os constituintes de 1988 intentaram preservar a instituição da família como célula máter da sociedade. Uma família capaz de gerar e formar homens. Por convicção de ordem religiosa ou não, esses constituintes endossaram a forma divina na constituição da família, onde está escrito na Bíblia Sagrada, que diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, como está no livro de Gênesis 2, versículo 24. Este é o conceito de família preservado por nossa Carta Magna. Um dos argumentos para instituir a união estável entre homoafetivos foi o de que não há na Constituição proibição expressa. Não há na Constituição uma proibição específica dizendo que os benefícios da união estável entre homem e mulher, como determina a Constituição, não pode ser estendido ao núcleo familiar formado por homem, mais homem, mulher, mais mulher. Então, um dos argumentos é este, que não há proibição expressa. Entendo, porém, que a proibição para definir como família esse novo grupo homoafetivo está expressa no seguinte dispositivo: é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, ponto final. Artigo 226. Logo, a união, embora estável, entre um homem com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, não poderia ser definida como entidade familiar. E a Lei 9.278 registra de forma inequívoca que a entidade familiar, sob exame, é a que resulta da convivência entre um homem e uma mulher. Então nós estamos diante do fato já consumado. O Supremo Tribunal Federal já determinou, e nós não podemos dizer que o Supremo cometeu um erro grave. Decisão do Supremo é para ser acatada, mas nós podemos divergir, nós podemos refletir, podemos fazer a nossa reflexão diante do que nós entendemos por causa da livre manifestação do pensamento. Então, eu creio que, em virtude da definição clara e inequívoca da Constituição, de que o conceito novo instituído de união estável, só pode ser definido quando se trata de uma união entre um homem e uma mulher. Não sei até que ponto se pode legislar em cima daquilo que está oculto na Constituição, em cima do silêncio da Constituição. A meu ver, necessitaria
de uma reforma na Constituição, uma alteração da Constituição, para dizer claramente que a instituição da união estável com os seus benefícios podem ser estendida também aos homoafetivos, porque isso aqui não está bem definido na nossa Carta Magna. Por isso fica aí a minha observação, e eu deixo para os doutores da lei, eu deixo para a sociedade, para quantos queiram então refletir, fazer o seu julgamento, a sua reflexão, os seus esclarecimentos em cima desse ponto, porque eu já ouvi vozes discordantes, ou seja, discordando da decisão da Suprema Corte e dizendo que o Supremo Tribunal Federal assumiu posição do Legislativo. Entendo até que a situação ficaria muito indefinida se amanhã o Legislativo resolver fazer uma lei dizendo que não poderão ser incluídos e aceitos e definidos como união estável a união entre homem com homem ou mulher com mulher. Como ficaria então a decisão agora tomada pelo Supremo Tribunal Federal? Voltaria atrás? Realmente é uma situação que a sociedade brasileira deve definir. Definir não, para estar definido, mas deve pensar, deve refletir. E a essas alturas, creio que muitos estão refletindo em cima dessa medida. Nós acatamos, nós aceitamos a decisão da Suprema Corte do nosso país, mas a nós cabe o direito de também pensar, de manifestar o nosso pensamento. É isso que eu deixo para toda a sociedade e deixo para todos a manifestação do meu pensamento a respeito desse assunto, e fique com Deus.